limites de segurança, vai ser o nosso tema durante esse mês. E eu tenho no meu coração, eu tenho pedido a Deus que seja muito marcante, especial na sua vida. Eu quero explicar para você o que significa. A gente usou ali essa metáfora da rua, da estrada, que a gente, em geral, está no carro, no ônibus, de alguma maneira, e identifica os seus limites. Nós identificamos que é importante demais em qualquer avenida ter limites, né? Pode significar segurança de outras pessoas. Se tem pedestres passando na calçada, é importante que você não saia do seu limite, né? Se existe uma ribanceira, e é importante que você tenha algum tipo de segurança, que não corra o risco de cair lá numa curva. Então, nós entendemos muito bem esse princípio. A gente vive ele todo dia, quando a gente está nas estradas, quando a gente está nas ruas. Quando eu vim para cá, hoje eu observei esse princípio o tempo todo, né? Numa das rodovias principais que a gente tem para chegar aqui, eu fui observando esses limites de segurança, ou como alguns de nós vão chamar, talvez, dependendo da sua experiência, o que a gente chama de muretas de segurança. E a nossa ideia hoje, começando esse tema, a mureta de segurança ou mureta de proteção, talvez seja algo que você esteja bem familiarizado, né? Eu ia até trazer uma para deixar aqui, bem grandona, do púlpito, mas ia ficar estranho, né? Só para você ter como apoio visual, mas é isso daqui que a gente vê, ou pode ser de concreto, seja o que for. E eu queria usar essa imagem, que quando você estiver passando na rua amanhã, e depois você vai olhar e vai lembrar, como talvez uma imagem, um símbolo de algo muito importante na nossa vida. O que é uma mureta de proteção? Ou um limite de segurança na estrada, ou um guarda-reio, tem vários outros nomes, né? Tem a barreira de proteção, como você quiser chamar. Hoje eu vou chamar de mureta de proteção. O que é isso? Mureta de proteção é um sistema projetado para evitar que os veículos se desviem para áreas perigosas ou áreas fora dos limites. Claro, a gente não pensa nisso, mas enquanto a gente está andando na rua, a gente sabe que aquelas muretas de proteção estão trazendo algum tipo de segurança para a gente, para que a gente não bata, saia do caminho e sofra qualquer tipo de mal. Quais são os lugares mais comuns que você vai ver muretas de proteção? 3 lugares, principalmente em pontes, né? Quando eu vim para cá hoje, eu passei em uma ponte. E por que você tem que ter aquela grade de proteção? Para não cair, né? Simples assim. Para que você não corra o risco de alguma coisa te distrair ou algum acidente acontecer e você acabar caindo numa ribanceira. Canteiros centrais, porque tem sempre, às vezes, um tráfego vindo na outra direção e o canteiro central com uma mureta protege você do tráfego que está vindo no outro sentido e também protege as outras pessoas de você, né? Que estão vindo no outro sentido. E também em curvas, especialmente em estradas. Por quê? Porque qualquer estrada traz, muitas vezes, mudanças inesperadas. E é importante que você tenha aquela mureta para te ajudar. Porque muretas de proteção, elas cumprem pelo menos 2 propósitos, né? Elas cumprem o propósito de direcionar e também de proteger. Diga comigo, direcionar e proteger. É verdade. Quando você vê qualquer uma dessas muretas, elas estão ajudando você a manter-se no caminho e também a se proteger. E quando eu falo de proteção, é onde a gente vai principalmente focar nessa manhã e nos próximos domingos, é que quando você vê qualquer uma dessas muretas de proteção, parecidas com essa da imagem que está aqui, elas não são colocadas na zona de perigo. Elas são sempre colocadas na zona de segurança, né? Não existe uma mureta de proteção do lado de fora da estrada, mas dentro, um pouquinho para dentro. Por quê? Porque é importante você ter alguma margem daquele perigo, seja ele qual for. Então, qualquer mureta de proteção é colocada dentro da zona de segurança e não na zona de perigo. Existe sempre um perigo fora, mas como você tem aquele limite do lado de dentro, aquilo te ajuda a se manter mais ali. Se nós não tivéssemos, por exemplo, em pontes, aquela grade de proteção parecida com essa daqui, correria o risco de você dirigir muito perto do limite. E quando você anda muito perto do limite, o risco é muito grande de um acidente, ou que você se machuque, ou que você venha a cair.
Então ninguém discute a lógica de colocar essas muretas dentro da zona de proteção. A gente sabe que é fundamental, não faria o menor sentido ter essas grades do lado de fora, né? No lugar onde você já caiu no problema, já sofreu o dano, já acabou caindo naquele perigo e logo depois tem o limite. Não, o limite tem que ser dentro. Quem está acordado aí, diga amém. Agora tem um detalhe interessante que a gente não para pensar, que acidentes podem acontecer inclusive com as muretas de proteção. Você já deve ter visto um carro que subiu no canteiro central, né? Ou um carro que derrapou numa curva e bateu e quebrou uma dessas grades. A verdade é que as muretas são projetadas não para evitar os problemas, mas para minimizar os danos. O dano causado quando você atinge uma barreira dessas de proteção é bem menor do que seria se ela não existisse ali. Amém? A gente entende isso. Aquela grade está ali, bater nela vai causar algum dano, vai arranhar o carro, vai amassar, alguém pode até se ferir um pouco, mas seria muito pior se não tivesse aquela grade, aquela mureta. E a razão por que a gente vai conversar sobre isso, claro que não é para falar de carro nem de trânsito. É claro que não, mas a verdade é que todos nós precisamos apontar para essa verdade, que a estrada não é o único lugar em que nós precisamos de limites de segurança. Não é apenas quando você está andando na rua, com o seu carro, ou no ônibus, ou até mesmo a pé, que você precisa identificar limites para não sofrer. Na verdade, na nossa vida, em cada área da nossa vida, nós conseguimos e nós podemos estabelecer limites que vão trazer uma certa segurança, que em geral não é algo que a gente faz automaticamente, mas em algum nível a gente precisa fazer. E aqui vem a primeira questão mais profunda dessa manhã. Eu acredito que os seus maiores arrependimentos, que as coisas que você, se pudesse voltar atrás, você faria diferente, as maiores dores que você carrega na sua memória, seus maiores arrependimentos poderiam ser evitados, poderiam ter sido evitados se você tivesse estabelecido algumas muretas de proteção, alguns limites, talvez financeiros. Os maiores arrependimentos que nós temos têm a ver com o não estabelecimento de limites, às vezes morais, ou relacionais, ou profissionais. Na nossa vida, nós temos todas essas áreas acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes a gente esquece que é importante criar algum tipo de barreira dentro da zona de segurança que não nos deixe cair, que não nos deixe sofrer o dano de uma zona de perigo. E eu acredito que a razão por que a gente está aqui nessa manhã é que Deus quer nos ajudar a não termos arrependimentos futuros. Porque arrependimentos futuros também podem ser evitados se nós decidirmos estabelecer alguma segurança, algum limite hoje. Mais uma vez, quem está acordado, diga amém. É importante para mim saber. Se você estiver dormindo, tudo bem, eu entendo. Mas, quando a gente está acordado, a gente, às vezes tem que ser lembrado disso. A grande questão é o seguinte: a nossa cultura, ela não incentiva nenhum tipo de limite. Na verdade, se você for procurar na internet limites, vai ter muito mais coisas sugerindo você viver uma vida sem limites. Vai ter muito mais informação convidando você a ultrapassar os limites. O que de vez em quando pode ser muito bom e pode ser até muito atrativo. Mas frequentemente ultrapassar limites pode ser perigoso. Na nossa vida não existe, ninguém nos anima, ninguém nos encoraja, ninguém nos incentiva nessa cultura a viver uma vida dentro de alguns limites. Na verdade, a nossa cultura, ela se contenta com apenas umas faixas pintadas, que também tem nas ruas. Tem alguns exemplos aqui em cima, né? Você conhece do que eu estou falando, só que uma faixa é completamente diferente de uma mureta. Uma faixa está lá, ela identifica se você está numa via de mão dupla e tem aquelas duas faixas no meio, você sabe que você não pode ultrapassar. Mas ela não impede você de ultrapassar. Se você quiser, você vai. Você vai sair da sua pista, você vai para outro lugar. E a nossa cultura tem a ver com isso. A gente tem muito mais, você vai ver muito mais faixas pintadas no chão
Ou seja, apenas algumas sugestões, apenas algumas orientações, mas não necessariamente limites na nossa vida. Vou dar um exemplo para você. Você ouve isso todo dia, quando você vê um comercial, ou de bebida, ou de qualquer supermercado, no final tem alguém falando assim: beba com responsabilidade. Já ouviu? Ou então beba com moderação. Eu acho que é uma ótima dica, mas é só uma dica. Porque quem está bebendo com moderação, chega uma hora que para de beber com moderação. Né? Quem está bebendo com responsabilidade, até quando bebendo ela vai continuar sendo responsável. Então, não existe realmente um limite estabelecido. Outra a maneira como a gente enxerga isso, se você tem filhos jovens e adolescentes, a gente aprendeu como cristão que o jovem, no que diz respeito a sexo, deve esperar o casamento, deve saber esperar que após o casamento ele tenha uma vida sexual com a sua esposa, com o seu marido. Mas, na verdade, nós vivemos numa cultura que abomina isso e acredita que isso é uma grande bobagem, que os jovens deveriam poder se divertir de maneira sexual sem qualquer tipo de impedimento. Então, alguns vão dizer, olha, o importante é que você só tenha relações com uma outra pessoa, com uma mulher ou com um homem, quando você estiver preparado. Isso é uma linha pintada, isso não é uma grade de proteção. Porque, não sei quem foi que inventou essa frase, mas eu já ouvi ela várias vezes: você só deveria ter sexo quando você estivesse preparado. Eu acho que quem inventou isso não deve ter sido um homem, deve ter sido uma mulher. Eu explico, eu não estou falando mal de absolutamente nenhum dos dois. Mas se você chegar para um menino, adolescente, de 16, 17 anos, e falar: você só deve ter relações quando você estiver preparado. Ele vai olhar para você e vai dizer: eu nasci preparado. Né? Ele se sente completamente pronto para aquilo. Mas, na verdade, se a gente for adotar a maneira, inclusive, no mundo que a gente vive hoje, onde, através de um aplicativo de celular, pessoas marcam encontros e vão, às vezes, até mais longe do que deveriam ir. Não é uma grade de proteção, é, no máximo, uma dica, é uma linha pintada na estrada. Outros vão dizer: você precisa consolidar as suas dívidas. Né? Que significa, tenta unificar tudo que você tem num lugar só para você ter juros menores, que é uma ótima dica, mas também não é suficiente para resolver o seu problema financeiro. Existiam algumas coisas que nós precisávamos ter feito antes, talvez até para evitar dívidas. Amém? E uma das mais comuns, inclusive, que a gente fala dentro da igreja e utiliza a Bíblia para isso, é: o que o seu coração está dizendo para você? Ouça o seu coração. O que é uma ótima ideia se você está cheio do Espírito Santo, mas frequentemente é uma péssima sugestão. Para muitas pessoas, o que o coração está dizendo, ela nem sabe identificar, e ela entende como algo simplesmente que ela quer fazer. Não é uma boa dica, muitas vezes, e não é, obviamente, nenhum limite que nós estabelecemos. A verdade é que a nossa cultura que nós vivemos, eu estou falando desse lado do mundo, aqui no Brasil, no Ocidente, no século 21, ninguém está incentivando que você tenha limites na sua vida. Ninguém está incentivando uma mureta de proteção. Mas quando você se machuca do outro lado, quando você cai na vala, quando você cai no abismo, quando você sofre no seu casamento por causa de uma infidelidade, você foi o responsável pela infidelidade, a mesma cultura que zomba dos limites vai atacar você, vai dizer que você não vale nada, que você não presta, que você não poderia ter feito isso. Nós muitas vezes, porque esquecemos da responsabilidade que nós temos em estabelecer limites, acabamos muitas vezes numa vala financeira, e a mesma cultura que zombou do limite vai nos desprezar e vai zombar de nós quando nós caímos numa vala financeira, moral ou no nosso casamento. Eu lembro que alguns anos atrás eu ouvi falar de uma regra que o Billy Graham, todo mundo já ouviu falar no Billy Graham, ele estabeleceu para ele mesmo e ficou famosa lá nos Estados Unidos e talvez alguns no Brasil ouviram falar. A regra do Billy Graham era o seguinte, o pessoal inclusive chamava isso, regra Billy Graham, é que ele disse para ele mesmo e ele decidiu que ele não daria carona para nenhuma mulher sem a esposa dele junto. Que ele não se sentaria para almoçar ou jantar ou comer qualquer coisa com uma outra mulher sem que a esposa estivesse junto ou sem que outras pessoas estivessem junto, mais alguém. Que ele não ficaria sozinho com uma mulher. Agora, a gente pensa nisso e fala, será que precisava disso tudo?
Billy Graham, você não tem autocontrole, você sabe que você não vai fazer nada, você é um homem de Deus. Mas ele estabeleceu isso não como a preocupação dele fazer alguma coisa errada. Ele estabeleceu uma mureta, uma margem, uma barreira de segurança para ele mesmo. Porque não é simplesmente a preocupação de um homem não se controlar e acabar, né, em algum nível, querendo ter alguma coisa com a mulher. É ele pensando também no que as pessoas observam. Porque, e eu vou confessar para você, várias vezes, talvez dá para contar nos dedos da mão, eu já dei carona para uma mulher, porque era uma necessidade, era uma urgência, fosse o que fosse. Mas deixa eu contar para você, quando eu dou uma carona para uma mulher, a gente percebe um certo desconforto, tanto meu quanto dela. Né? A gente prefere que ela sente na parte de trás, a gente fica pensando, se alguém observar e me conhecer e não conhecer ela, vai ficar confuso. Se conhecer ela e não me conhecer, pode ficar confuso. O que está acontecendo ali? Como eu já fiz. Algum tempo atrás, eu observei isso acontecendo, um jovem dando carona, um jovem casado, dando carona para uma outra jovem casada também. E não deu certo no final. Mas a gente não observa isso imediatamente, a gente sempre passa bobagem. Porque qual a necessidade? Essa regra do Billy Graham já está ultrapassada. E alguns anos atrás, quando o Donald Trump se tornou presidente, o vice-presidente dele, cristão, Mike Pence, ele adotava a mesmíssima regra. Aliás, muitos americanos cristãos, tanto homens quanto mulheres, adotam a regra do Billy Graham. Eles decidiram que eles não vão dar esse espaço, não vão ficar juntos com uma pessoa do outro sexo, para não chamar a atenção de maneira errada e para não correr nenhum risco. Muita gente criticou. Os americanos vieram com força, criticando e zombando do vice-presidente que pensava isso. Fizeram artigos de jornal e revista para falar mal dele, seja o que for. E é isso mesmo, a nossa cultura não nos ajuda nesse sentido. Pelo contrário, ela faz de tudo para que você abandone essas regras, abandone qualquer limite. E eu estou usando isso apenas como exemplo, porque nesse momento existe, talvez aqui dentro da igreja, pessoas que fazem isso também. André, eu decidi, não vai acontecer nada, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu marido, mas eu decidi que eu não fico no mesmo ambiente, sozinho com outra pessoa. Talvez você tenha decidido isso. O que é isso? É você estabelecendo muretas de proteção. Mas não vai acontecer nada. Graças a Deus. Quando eu saio daqui e volto para minha casa, eu espero que não aconteça nada. Mas a verdade é que eu não tenho controle sobre todas as coisas. Quem está ligado aí, diga amém. A verdade, meus irmãos, é que se você vai optar por estabelecer limites a você mesmo, você não vai ser elogiado e nem vai ser celebrado pelo mundo ou pela cultura. Mas eu prometo a você, você vai viver uma vida com menos arrependimentos. Não é uma ideia nova, não é algo que eu estou trazendo para você que não existia antes, não. Tanto o Antigo Testamento, ou como eu gosto de chamar a Bíblia dos Hebreus, a Bíblia, né, dos judeus, assim como o Novo Testamento, que é a nossa nova aliança através de Jesus, também abordam essa dinâmica. Paulo vai escrever uma carta aos Efésios, ele fala isso em outros momentos, mas eu quero usar esse exemplo para você de Efésios no capítulo 5, você pode abrir, ou então você pode acompanhar aqui no telão. Deixa eu colocar você no contexto. Paulo acabou de advertir a igreja contra uma série de coisas que geralmente eu e você somos contra essas coisas. E ele está falando, gente, vocês têm que ser sérios em relação a isso aqui. Ele fala de ganância, ele fala de imoralidade que destrói casamentos, ele fala de desonestidade. E em seguida ele vai fazer uma advertência sobre as consequências naturais desses comportamentos. Só que quando isso acontece, quando você faz isso, vai acabar acontecendo aquilo. E que todo mundo vai ler e vai falar, Paulo, é isso mesmo, estamos contigo, está tudo certo. Mas é desafiador, não é fácil ser assim. E aí Paulo chega no versículo 15 e ele mais ou menos resume o que ele está falando. Olha como é que ele coloca, eu queria gastar um minutinho junto com você, estacionados nesse versículo 15. Ele diz assim, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Talvez na sua Bíblia esteja em como você vive ou como você anda. Muitas Bíblias trazem essa tradução, sejam cuidadosos em como vocês andam, literalmente.
Frequentemente no Novo Testamento, viver e andar são palavras que são às vezes trocadas uma pela outra. Como você vive, como você anda. Quando a Bíblia fala andai no Espírito, não está falando apenas de você estar caminhando, está falando de uma vida no Espírito. Andar em amor não é apenas caminhar revelando eu te amo para todo mundo. É andar uma vida, é viver uma vida que revela o amor de Deus. E literalmente essa expressão aqui tem a ver também com andar. Sejam cuidadosos no seu modo de andar. Ou tenha cuidado onde você pisa. Se você tem um cachorro grande em casa e um quintal pequeno, você sabe do que Paulo está falando, você tem que ser cuidadoso. Onde você pisa, você vai sair no quintal, você não vai ser distraído, você vai ficar atento. O que pode estar acontecendo? Você olha em volta, seja cuidadoso, não seja descuidado. Olhe ao redor, olhe para frente, olhe para trás, olhe para que você não ande errado. E aí ele vai um pouco mais além e fala, não sejam insensatos, sejam sábios. Faz um favor para mim, olha para quem está perto de você e diga assim, seja sábio, meu irmão, minha irmã. Não sejam insensatos, sejam sábios. Uma coisa é o contrário da outra. Se você for sábio, você não está sendo insensato. Mas ser insensato é a nossa inclinação natural. É o que o mundo nos puxa para sermos. E se você observar a sabedoria, saber o que fazer, serve como padrão de tomada de decisão, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se você precisa tomar uma decisão, a pergunta é qual é a coisa sábia a fazer. Às vezes, a pergunta nem é qual é a coisa certa a fazer, porque às vezes a gente é confuso ou confundido em relação ao que é certo e o que é errado. Mas quando você pergunta qual é a coisa sábia a fazer, você tem mais clareza. A maneira como eu queria que você guardasse isso, a gente vai repetir isso algumas vezes nos próximos domingos e nos próximos meses, é que sabedoria requer que você faça uma pergunta a você mesmo. Qual é a pergunta? Eu ia botar no telão, mas eu não botei, mas guarda. E depois a gente vai repetir outras vezes. A pergunta é, com base nas minhas experiências do passado, nas minhas circunstâncias do presente, e nos meus sonhos e anseios do futuro, qual é a coisa sábia a fazer? Eu preciso tomar uma decisão agora. Eu estou sendo apertado, eu estou sendo pressionado. Eu preciso fazer algo. Eu preciso de uma direção de Deus. E Deus está me convidando a fazer a coisa certa, a coisa sábia. Com base na minha experiência do passado, nas minhas circunstâncias do presente. Ou seja, experiência do passado significa, eu já vivi coisas parecidas antes. As circunstâncias agora estão me mostrando a realidade desse momento, mas também os meus anseios futuros. Qual é a coisa sábia? O que uma pessoa sábia faz na minha posição? É melhor e mais claro do que apenas o que é certo e o que é errado. E aí Paulo continua dizendo, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Ou, literalmente, como deve estar na sua Bíblia, ele diz assim, remindo o tempo. Remindo ou redimindo significa resgatando. Resgatar o tempo significa algo que é um anseio dentro da gente de poder voltar, como nós queríamos poder voltar atrás e aproveitar um tempo que nós não aproveitamos. Tomando decisões para que você não sofra arrependimentos. Paulo está dizendo, você precisa ter essa clareza dentro de você, que certas coisas que você vai fazer agora, amanhã, você vai pensar, por que eu fiz aquilo? Você vai se arrepender. Mas se você remir esse tempo, se você resgatar esse tempo, e a minha pergunta, deixa eu fazer essa pergunta para você, quantos aqui não gostariam de poder voltar e recuperar tempo que foi perdido? Todos nós temos isso. E é o que Paulo está tentando nos comunicar através dessa passagem, comunicando à igreja, no caso a igreja de Éfeso, mas funciona para mim e para você também. E ele vai dizer agora um porquê. Por que você deve fazer isso? Por que você deve ser sábio e não insensato? E ele dá uma palavra que a gente talvez não esperasse que ele falasse. Ele diz assim, porque os dias são maus. 2000 anos atrás, aproximadamente, Paulo já estava falando isso. E talvez funcione para hoje. Os dias são maus. O que Paulo está dizendo? Você não tem controle
das coisas que acontecem. Você tem controle do que você vai fazer e como você vai reagir. Mas amanhã você não sabe. Quando você está numa avenida, graças a Deus pela barreira de proteção, mas você não sabe o que os outros motoristas vão fazer. Quem é que lembra, não sei se todo mundo aqui sabe dirigir, mas que você lembra quando você aprendeu a dirigir? Amém? Faz um esforço mental. Você lembra quem ensinou você a dirigir? Seu pai, mãe, tio, avô, professor da autoescola. Está todo mundo acordado? Todo mundo vivo? Eu fiz você ir longe demais agora. Você lembra de uma coisa que eu acredito que alguém falou para você? Quando você está dirigindo, você não pode focar apenas em você. Você precisa estar olhando o tempo todo para o que os outros motoristas estão fazendo, né? Você tem que observar. Eu lembro a pessoa que me ensinou, me dizia: André, não basta você nem olhar apenas para o carro da frente, você tem que olhar para o outro carro que está na frente desse que está na tua frente. Testificou no coração de alguém? Lembrou de alguma coisa, né? O que isso significa? Você não sabe, você tem controle sobre você? Tem, mas você não tem controle sobre as outras pessoas. Quantos e quantos tristes acidentes aconteceram e a pessoa nem teve culpa, mas um outro apareceu no meio da história e não foi responsável, não foi consequente, acabou acontecendo algo que você nem poderia imaginar. O que Paulo está dizendo? Os tempos são difíceis, os dias são maus. Você não pode se dar ao luxo de ser descuidado, de não ser cauteloso. Como é importante. E ele continua dizendo: não procedam imprudentemente. Não. O que significa não proceder imprudentemente? Preste atenção aqui. Talvez na sua Bíblia esteja, mais uma vez, não seja insensato. Você sabe o que é uma pessoa que é insensata? No português, claro, a gente não vai... É uma palavra que não é bonita de falar na igreja, mas de vez em quando a gente fala. A pessoa que não é muito inteligente é isso aí, burro, né? Insensato significa isso. Ou estulto, como a Bíblia vai. Estulto é bem mais bonito, né? Você quer chamar alguém de burro? Não chama. Estulto. É bem mais elegante, né? O que é isso? Deixa eu explicar para você o que significa insensatez, ou burrice, ou estultícia na Bíblia. É não perceber, é ignorar a verdade de que a vida ela é conectada, que coisas que eu faço agora vão afetar o meu amanhã. Sabedoria, quando você lê o livro de Provérbios, é isso que o livro de Provérbios está recheado dessa expressão. Que aquilo que eu faço agora, Salomão está dizendo o tempo todo isso, o que você faz agora não está desconectado do futuro. Não é só agora. Não é só agora. O que você está fazendo agora vai tocar no seu amanhã e vai tocar em outras pessoas. As suas decisões, as suas escolhas estão dirigindo a sua vida num certo sentido, numa certa direção, e vai mudar. Vai ser uma curva que vai acontecer na sua vida. Quando ele fala não procedam imprudentemente, mais uma vez usando o exemplo do trânsito, da estrada, a gente sabe o que isso significa. Que a gente precisa obedecer aquelas leis, ficar na faixa, não fazer qualquer tipo de ultrapassagem, parar no sinal, seja o que for. Para que todos esses limites existem? Para me perturbar, pastor, eu quero chegar em casa mais cedo e não consigo. Não, todos esses limites existem para proteger você e proteger outras pessoas de você. Então isso é muito importante. Ele está dizendo, não aborde a vida como se a sua vida fosse feita de eventos isolados. Não é. Não é. O que você faz hoje afeta o seu amanhã. E ele traz um imperativo, agora uma ordem que a gente às vezes não consegue entender propriamente. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo que o Senhor quer que vocês façam. Ou em outras versões, entendam a vontade de Deus. Procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Entenda qual é a vontade do Senhor. Deixa eu explicar. Paulo está dizendo, olha só, você tem alguma experiência, você sabe. Para de ficar enganando a você mesmo. Você já viveu isso antes. Você sabe o que você consegue, o que você não consegue. Você sabe quais são os seus limites. Por que você está, de novo, indo numa direção que você já sabe que deu errado antes? Por que você está se expondo a certas coisas que já fizeram mal a você antes?
Não, você é sábio, você não precisa agir com insensatez. Você pode fazer o que você sabe hoje que é a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe o que precisa fazer para garantir que você faça o que tem que fazer. Ou seja, sempre tem o que eu e você chamamos de uma coisa leva a outra. Ele vai dar um exemplo agora a respeito disso. Quando Paulo diz, olha, você deve saber qual é a vontade de Deus, você consegue se guardar do que vai acontecer amanhã, porque você sabe o que leva aquilo. Eu acho que você sabe o que eu estou falando, mas deixa eu dar alguns exemplos. Algumas pessoas que caem no mesmo pecado, semanalmente, diariamente, erram da mesma maneira. Existe um caminho até lá. Não é simplesmente, pum, eu cheguei lá. Não, eu dou alguns passos antes disso acontecer. E Paulo está dizendo, você é mais inteligente do que isso. Você sabe que para chegar ali, basta dar esse passo. Porque se você deu esse passo, sabe o que vai fazer depois? Você já está engajado para dar o próximo passo. E daqui a pouco você está ali. Então, uma coisa acaba levando a outra. Quem já ouviu essa expressão? Todo mundo, né? Você já falou ela? Com certeza. O que a gente quer dizer com isso? Paulo está falando, olha, você é mais sábio do que isso. Você sabe que uma coisa leva a outra. Você está dançando à beira do abismo. Você já teve na sua vida quantas vezes um quase acidente? Então aprenda de uma vez por todas essa verdade simples, que quando você cai, você não simplesmente cai, você fez um caminho até cair. Que quando você dirige muito perto do limite, as chances de cair são muito grandes. Queridos, as grades de proteção, que eu estou usando como exemplo para você hoje, são aquilo que impede na sua vida que uma coisa leve a outra. É quando você estabelece alguns limites, como eu disse para você, eu dou um passo nessa direção, eu não quero cair aqui, mas eu me sinto inclinado o tempo todo a fazer isso. Quando eu ponho uma grade de proteção, não lá, mas aqui, e é disso que a gente vai falar nas próximas semanas, eu impeço a mim mesmo que uma coisa leve a outra. Quem está acordado, diga amém. E ele vai dar um exemplo clássico, e pessoas sábias entendem e reconhecem isso, no versículo 18. E a gente usa esse versículo de uma maneira muito solta, mas ele está falando dentro desse contexto. Ele fala assim, não se embriaguem com vinho. Não bebam tanto que vocês percam o controle. É isso que significa embriagar-se. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você, que às vezes você não sabe, às vezes algumas pessoas não têm esse entendimento. Naquela época, beber vinho não apenas era comum, era mais seguro do que beber água. Os vinhos eram feitos de maneira que eles realmente conservavam-se puros dentro de uma certa maneira de pensar, enquanto água, frequentemente, não se tinha água como eu e você temos hoje, né? Se quisesse água, frequentemente ou era um poço, na maioria dos casos, ou você tinha que ter um rio, uma cachoeira perto, mas em geral era um poço e pessoas estocavam, guardavam, armazenavam água, e frequentemente aquela água era muito perigosa de se beber, dependendo do tempo que ela ficou parada. E eles sabiam disso. Naquela época eles não sabiam nada sobre germes e bactérias, mas eles sabiam de uma coisa: dependendo da água que você fosse beber, você poderia ficar muito doente. Em alguns casos poderia até morrer. O vinho podia até deixar você bêbado, mas a água tinha um potencial de matar você. Então, beber água com um pouquinho de vinho, ou um vinho bem aguado, era comum naquela época. Fazia parte da cultura também. A gente não entende isso porque a nossa água hoje, supostamente, é mais segura. Mas a ilustração que Jesus está trazendo aqui, Paulo está trazendo aqui, perdão, é só para estabelecer um princípio. Quando ele fala, não se embriaguem com o vinho, ele continua dizendo que leva... lembra, uma coisa leva a outra. E eu preciso parar aqui um minuto e fazer você pensar. Não se embriaguem com o vinho que leva a... Será que alguma coisa vem à sua mente? Será que alguém vem à sua mente? Todos nós temos uma história para contar. Mas eu e você conhecemos. Será que você conhece alguém que gostaria que esse versículo tivesse sido a sua mureta na estrada?
que se embriagar com vinho, ou se embriagar com qualquer outra coisa, com substâncias, ou pessoas, ou circunstâncias, seja o que for, levou a alguma coisa. Eu acredito que talvez tenha alguém aqui, ou talvez alguém que um dia vai ouvir essa mensagem, cuja vida podia ser completamente diferente. Talvez, se seu pai não tivesse se embriagado com o vinho, ou sua mãe, ou seu avô, seja o que for, se tivesse permanecido sóbrio. Isso toca numa ferida de muitas pessoas, porque, André, é verdade, levou a alguma coisa, e a vida deles teria sido diferente, mas a sua também teria sido. Né? Se nossos pais tivessem tomado decisões diferentes, porque nenhuma decisão nossa ela é desconectada, ela é isolada, não, ela toca a vida de outras pessoas. E Paulo está explicando um princípio que talvez possa ser aplicado em várias outras áreas. Não se embriaguem, não fique bêbado. E aqui você poderia colocar qualquer palavra, não precisa ser vinho. Às vezes a gente fica bêbado com outras coisas. E deixa eu dar a você um minuto para preencher do jeito que você quiser, porque essa é a nossa oração antes de você voltar para casa. Não se embriague com... E talvez você saiba o que significa para você. Por quê? Porque leva a algum tipo de destruição na minha vida. Leva a um acidente que eu não queria que acontecesse. São consequências comuns. Paulo está dizendo, olha, se você se embriagar, essa é a mureta de proteção, é onde você não deveria chegar, você não deveria tocar. Para algumas pessoas, ficar bêbado é o objetivo, é o que elas estão buscando. Né? E é algo que eu e você vivemos o tempo todo, e a gente acha até graça. Às vezes quando a gente brinca, porque uma pessoa está bêbada, e ela é engraçada do jeito que ela está bêbada, mas perde completamente a graça quando uma esposa é agredida fisicamente, quando um carro se descontrola e cai numa ribanceira, quando um jovem percebe que os seus amigos estão conseguindo parar de beber, mas ele não consegue parar. André, que você está querendo dizer que fica bêbado é pecado? A Bíblia não diz que é pecado, mas eu acho que é burrice. Não sei se você concorda. Não se embriaguem com o vinho, porque vai levar a, e ele usa a expressão libertinagem. Essa expressão libertinagem pode ser também traduzida como devassidão, uma palavra que a gente nem usa mais, nenhuma nem outra, né, no português, mas significa que é uma permissividade resultante da perda do autocontrole. O que acontece quando eu bebo demais? Eu não estou pregando sobre bebida hoje, mas talvez seja importante falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, abre aspas aqui, se mais de uma pessoa diz que você bebe demais, mais de uma pessoa diz, então você bebe demais. E às vezes a gente não ouve isso, a gente não atenta a isso, mas é importante. Mas isso funciona para qualquer outra coisa. Se alguém diz, olha, você está se medicando demais, você tem remédio demais, você precisa mudar isso. Conversei com uma pessoa essa semana que está tentando mudar os seus hábitos porque precisa de um monte de medicamento para dormir. Eu sei que é a verdade do tempo que a gente vive. E não é doido isso? Que essa geração, a geração mais livre de todos os tempos, seja a geração mais ansiosa e deprimida de todos os tempos. Esteja sofrendo tão grandemente. Não sei se é o que você está experimentando. Mas o que significa se entregar, seja uma bebida, uma droga, ou um relacionamento com alguém que me embriaga, e vai me levar a uma posição de perder completamente o controle da minha vida. As muretas de proteção, que a gente vai falar mais especificamente nos próximos dias, nos protegem de entregar o controle de nossas vidas a alguém ou a alguma outra coisa. Controle da nossa vida. Deus quer que você tenha controle da sua vida e que você entregue somente a Ele o controle da sua vida. E quando eu estabeleço alguns limites na minha vida, a gente vai falar de relacionamentos, a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de saúde, algumas outras coisas nas próximas semanas, e tem a ver com isso. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. E ele continua, mas essa passagem todo mundo conhece, e se alguém estiver me ouvindo aqui e não for um cristão, eu acho improvável, mas se tiver alguém que não entregou a sua vida a Jesus, nem sabe se acredita nisso tudo, tudo que a gente falou até agora com certeza é aplicável para você. Mas agora Paulo, ele mergulha a fundo na sua própria fé em Cristo. E ele fala,
vocês não devem se embriagar com vinho, no qual vai levar à libertinagem, mas, e ele fala, enchei-vos, ou deixem-se encher pelo Espírito. Paulo fala, olha, por causa da fé que ele tem em Cristo, que Cristo pagou o pecado por toda a humanidade, deu a ele uma nova vida, tornou ele uma nova criatura, ele sabe, todo mundo que um dia entrega a sua vida a Jesus, nós sabemos pelo Novo Testamento que o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós. Isso é misterioso, porque você não consegue conceber uma outra pessoa vivendo dentro de você. Então a maneira como nós experimentamos o Espírito Santo na nossa vida é na nossa consciência. Quem está comigo aí, diga amém. A voz do Espírito Santo se revela na nossa consciência. Enchei-vos do Espírito, nesse sentido de não se embriagar com o vinho, é reconhecer que o Espírito Santo te dá direção. O Novo Testamento nos ensina que o Espírito Santo reside na nossa consciência para influenciar quem ou o que nós permitimos que vai influenciar nas nossas decisões. O Espírito Santo, ele nunca grita com você, ele nunca diz que você tem ou não tem que fazer alguma coisa, mas ele sempre te dá um toque. Ele sempre está orientando você de maneira mansa e suave. Você não sabe explicar, a gente usa a seguinte expressão, alguma coisa me diz. Essa alguma coisa tem nome. O Espírito Santo está dizendo para você. Quando você estava para fazer uma curva para a direita na sua vida e alguma coisa te disse, não faz. Fica aqui. E você, porque a voz é muito suave, é uma voz muito mansa, você pensa, não, deve ser eu mesmo. Deve ser coisa da minha carne, deve ser coisa do meu pensamento. Eu vou fazer, eu vou continuar, seja o que for. O Espírito Santo, ele frequentemente está dizendo, naquele momento onde você está prestes a fazer algo, ele diz, não. E muito suavemente, ele te dá direção. Você está prestes a apertar o enviar. Ele diz, não. Você está prestes a assinar uma coisa, ele fala, suavemente. Seja o que for, qualquer decisão na sua vida, ele não apenas pode participar, há uma promessa bíblica de que filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Existe uma voz dentro de você que você não pode ignorar e que não falha, mas que impede você de se aproximar muito das grades de proteção que você mesmo resolveu estabelecer, ou de quebrá-las, ou de tirá-las, ou não está nem aí, eu me contento só com uma linha pintada, a hora que eu quiser eu passo. Não entre nesse caminho, apenas perceba que o Espírito Santo que mora dentro de você, do qual você, uma vez que entregou a sua vida a Jesus, está cheio dele. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Ele pode dirigir os seus passos. Então, concluindo, que Paulo diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você vive num tempo complicado. E eu não sei, eu tenho a impressão que os dias de Paulo eram piores do que hoje. Você pode até discordar de mim. Se você voltar lá atrás, era bem complicado. Mas ainda que hoje não seja tão mal, todo mundo concorda que os dias são maus, que a gente vive em tempos difíceis. Ele fala, portanto, não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade de Deus. Perceba que direção a sua consciência já está mandando você ir, porque vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, eu prometo a você. Algo dentro de você vai dizer, você vai fazer isso de novo? Você vai de novo fazer esse caminho, você vai virar para lá, você vai virar para cá, por que você não segue reto? Por que você não continua no seu caminho? E você vai dizer, mas eu quero, mas eu gosto, mas eu acho que eu preciso. Por isso que nas próximas semanas nós vamos falar com o máximo de clareza possível onde, em cada área da sua vida, você poderia, e você vai ser convidado a construir algumas muretas, a construir algumas barreiras para proteger a sua vida e o seu futuro. E você vai ficar feliz, a sua família vai ficar feliz, o seu futuro vai agradecer a você. Porque, queridos, eu e você sabemos que ninguém absolutamente planeja destruir a própria vida. Da mesma maneira que você não planeja um acidente de carro, ninguém.
Ninguém planeja destruir os seus relacionamentos. Ninguém planeja destruir a sua saúde. Ninguém planeja destruir as suas finanças. Ninguém planeja destruir a sua vida emocional. Ninguém planeja destruir o seu corpo. Da mesma maneira que a gente não planeja um acidente de carro. O problema é que a gente simplesmente não planeja evitar isso. Não planeja que isso não aconteça. E existem certas coisas que você pode fazer para que não aconteça, para não destruir a sua vida. Quando você fala, pode deixar, eu vou tomar cuidado. Deixa eu dizer para você, essa maneira, muretas de proteção, limites que você estabelece na sua vida, é a maneira como você realmente toma cuidado. É realmente como você estabelece que você não vai cair. E existe um benefício adicional em tudo isso. Como eu disse para você no início dessa nossa mensagem, as muretas de proteção, os guarda-reios nas curvas, aquelas grades, aquelas barreiras, elas nos ajudam a direcionar e proteger a nossa vida. Elas dirigem, nos apontam na direção certa e nos protegem. Você vai ver que é muito mais fácil, ouça o que eu vou falando, e a gente está terminando, é muito mais fácil discernir a vontade de Deus na sua vida, depois que você estabelece certas barreiras. Vou repetir para você, se você está com crise em relação a isso, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, fica muito mais fácil discernir, depois que você mesmo estabelece alguns limites. Por quê? Porque quando você se afasta daquilo que está prejudicando a você, ferindo você, machucando você, você está dando mais um passo na direção daquele que ama você. Se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Você não fica triste, chateado com o seu filho porque ele foi num caminho errado. Você quer ajudar ele a sair daquele caminho. E quando ele se afasta de um caminho errado, ele dá um passo na sua direção. Quando você se afasta daquilo que está lhe prejudicando, você está dando um passo na direção da vontade de Deus para você. Então, por onde você precisa começar? Você especificamente. Eu sei que enquanto eu estou falando, você está sendo tentado a pensar, pastor, eu preciso que meu filho ouça essa mensagem. Preciso que meu marido, graças a Deus meu marido está aqui para ouvir a mensagem, né? Não, deixa eu te falar, essa mensagem vai ficar disponível na internet, depois você pode ouvir, mas o principal é como é que Deus fala contigo hoje. Então essa pergunta é importante, por onde você precisa começar? O que você precisa encarar, enfrentar? Mais uma vez, ou de uma vez por todas? Aonde você está dirigindo muito pertinho do limite? E diz, não, eu tenho controle, eu sei o que eu estou fazendo. Frequentemente pessoas que dizem, eu sei o que estou fazendo, não sabem o que estão fazendo. Frequentemente pessoas que dizem, a hora que quiser eu paro, não conseguem parar. Frequentemente pessoas que dizem, não se preocupe, eu sei muito bem para onde que eu estou indo, não fazem a menor ideia. Será que você está flertando com o desastre e a destruição? Eu queria que você pensasse sobre isso. E se você quiser descobrir qual é o antídoto para tudo isso, você quer saber? Volta a semana que vem, porque a gente vai falar a respeito disso. Amém? Mas o nosso propósito nas próximas semanas é verdadeiramente criar não barreiras literais, mas barreiras interiores. Que a gente diz, eu só vou até aqui, eu não passo disso. Para a minha proteção, para a proteção da minha casa, da minha família, para a segurança do meu futuro, para que a vontade de Deus se faça na minha vida. Quem está comigo aí, diz amém. Eu queria que antes de você ficar de pé, você decidisse, André, eu vou estar aqui semana que vem e nas outras semanas. Ou seja, um compromisso que eu queria que você fizesse, dizendo, eu quero aprender sobre isso porque eu sei que isso é importante para mim. Se você decidir fazer isso, eu queria que você ficasse de pé nesse momento e que a gente pudesse orar. E se você não puder estar, não tem problema, você pode assistir depois, mas eu queria te convidar a estar aqui. Porque eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? A gente vai orar e depois você vai para casa. E no momento que você estiver saindo ali na rua, você corre o risco de esquecer tudo isso. Né? E alguém te perguntar e falar, o pastor falou de estrada, não sei. Mas se você vai levar alguma coisa para casa, leve o seguinte, o Espírito Santo dirige você.
Quando Paulo diz não seja insensato, ele está dizendo você sabe do que eu estou falando. Para de enganar você mesmo. Dá ouvidos a essa voz. Confia no Espírito Santo falando dentro de você. Amém? Pai, muito obrigado. Tua presença é real nesse lugar. E nós pedimos, Senhor, que nessa oportunidade o Senhor nos ajude a enxergar e entender melhor o Teu plano para nós. A Tua palavra diz que, em Isaías, quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Pai, que se cumpra nesses dias na nossa vida cada vez com maior clareza, à medida que nós nos aproximamos de Ti, essa verdade, que nós possamos ouvir essa voz do nosso interior e respeitá-la, e honrá-la e obedecê-la. Pai, nós queremos Te agradecer, porque Teu Espírito mora dentro de nós, Te louvar, porque a Tua palavra pode nos inspirar nessa oportunidade, dá-nos coragem para ouvir e obedecer, e por tudo que o Senhor já fez, por todos os benefícios de obedecer, nós queremos já Te louvar e Te agradecer hoje, Te dando toda a glória, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém e amém. A Ele seja a glória. Você pode louvá-lo com as suas palmas. Glória ao Teu nome, Senhor. Seja exaltado. Amém. Prazer imenso ver você nessa manhã. Como eu falei, 9h30 tem um aulão aqui. Você é bem-vindo a ficar com a gente. Um bom dia, que Deus te abençoe e até a próxima.